Dizem que a Bíblia é proporcional à pessoa, a minha é proporcional a mim, amém? Grande. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E você vai entender, durante essa palavra, o que Deus ele quer com você essa noite, amém? Tudo tem um propósito, e o propósito de você estar aqui, você vai entender, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, amém? Abre aí para você acompanhar comigo, você acompanha por aqui, amém? Então olha só. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. Ora, os seus pais iam todos os anos para Jerusalém, à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, repete comigo, quando ele tinha 12? Estão com fome? Quando ele tinha 12? 12 o quê? 12? Obrigado. Quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. E quando eles haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. E José e a sua mãe não o souberam. Mas supondo que eles estivessem na companhia, andaram uma jornada de um dia. Andaram uma jornada de quanto? Um dia. Vocês estão prestando atenção? Um dia. Você já pensou caminhar um dia? Se eu caminhar um dia, eu acho que eu vou morrer. Eles tinham essa firmeza, eles andavam bastante. Então eles caíram em si. Olha lá, aí voltando no 45. E não tendo encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. Até aqui é o suficiente para a gente entrar num contexto, amém? Quando Jesus tinha 12 anos, ele não tinha um caráter de não obedecer aos seus pais. Sendo que a Bíblia fala que Jesus não teve pecado, amém? E com 12 anos de idade, os seus pais retornaram para sua casa e andaram durante o dia e Jesus não estava lá. Ele não tinha um caráter de não obedecer, mas ele tinha algo no seu coração, ele tinha um propósito de vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem um propósito de vida? Ou você quer ser apenas mais um na sociedade? Olha bem nos olhos dele e fala assim: você quer deixar um legado? Então ouve essa palavra com muita atenção, senão o Vini vai puxar a tua orelha. Estou vendo tudo daqui de cima, amém? Eu quero que você se atente a algo. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu diria assim: aonde eu for, tu estás. E você vai entender quem é esse alguém, amém? Amém ou não amém? Eu quero que você preste muita atenção. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria amavam o seu filho. E geralmente os pais não esquecem seus filhos. Você já esqueceu alguma vez seus filhos nas creches, pastor? Não? Não, né? Eu nunca esqueci. Quem é pai aqui? Deixa eu ver. Quem é mãe? Ó, tem algumas pessoas aqui. Vocês não esqueceriam o seu filho, assim como José e Maria também não esqueceriam de Jesus. E Jesus ele estava num lugar específico, porque ele tinha um propósito de vida. Fala assim: eu tenho um propósito de vida. Amém? Olha só, no versículo 45 eu acho algo muito interessante. Eles tentaram encontrar Jesus, eles não encontraram, e voltaram até em Jerusalém em busca dele. Talvez você chegou aqui hoje e você não encontrou Jesus ainda verdadeiramente. E aonde está o seu Jerusalém? E hoje você vai aprender que depende muito mais de você do que dele, porque ele está sempre de braços abertos, amém? Amém ou não amém? Você é forte, sim ou não? Amém. Então olha só, talvez a gente tome algumas escolhas da nossa vida com preocupações, achando o que vão pensar se eu aceitar Jesus, o que minha mãe vai pensar se eu aceitar Jesus, o que meu pai e o que meus amigos irão pensar se eu aceitar Jesus. E Jesus entendia que ele tinha um propósito de vida. Ele estava lá no templo ensinando e aprendendo. Ficou lá durante 3 dias sem te fazer a conta. Eles foram um dia para chegar até onde ele estava, mais um dia, depois até encontrar ele mais um dia. E ele estava ensinando, amém? Então olha só, eu aprendo algo. Para mim conhecer esse Jesus, para mim ter um contato com Jesus,
eu preciso primeiro ter uma escolha, amém? Olha para mim que está do seu lado e fala assim para ele: se você escolher esse Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Se você é feio, você vai passar a ser bonito, amém ou não amém? Olha os feios falando amém aí, pastor. A Bíblia fala que quando a gente damos liberdade para o Espírito Santo, ele formoseia o nosso rosto. Por isso que eu sou bonito. Brincadeira, gente. João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Jesus não está falando de uma sede natural, que nem a minha aqui hoje, que nem a sua hoje. Estava muito quente hoje, né? Sim ou não? Está quente, mas está bom, amém? Jesus está falando de algo sobrenatural. O pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, amém? O que Jesus está dizendo aqui em João 6? Ele está dizendo assim: eu sou o pão da vida, ele é a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida verdadeira, amém? Esse é o Jesus que eu quero apresentar aqui para você hoje, amém? E quando Jesus ele recebeu o propósito divino, Deus ficou em silêncio durante 400 anos antes de enviar Jesus. Eu quero contar essa trajetória, amém? Eu quero que você preste muita atenção. Olha só, em Mateus capítulo 3, versículo 33, a primeira referência: porque está anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamador no deserto, preparai o caminho por Senhor, fazei planos dos seus caminhos. Isaías está falando de um profeta, João Batista. Você já ouviu falar sobre ele? Ele ia no deserto chamando assim: arrependa-se, raça de víbora. Imagina se eu falar isso para você hoje. Você vai embora, sim ou não? Sim ou não? Então olha só, Deus pode parecer estar em silêncio na sua vida, mas Ele nunca te coloca num deserto. Ele nunca para de agir. O deserto é preparação, amém? Talvez você chegou aqui vivendo um deserto que você acha impossível de vencer. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de algo. Jesus ele vai transformar isso na sua vida, amém? Amém. Você precisa obedecer, sim ou não? Amém. O primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, versículo 5. Quando Jesus olha para Maria e diz assim para eles: fazei tudo quanto eles vos disser. O milagre só começa com obediência, amém? Jesus transforma o simples em extraordinário. Jesus transformou a água em vinho num casamento, amém? O casamento é um propósito de Deus. Deus não somente une pessoas, mas como Ele une propósito, amém? Então no casamento Jesus ele fez o primeiro milagre. Deus usa as pessoas para fazer milagre, amém? Deus ele quer usar você para fazer um milagre, amém? Quando Jesus ele está ali, diante daquelas pessoas, acabou o vinho na festa. Jesus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Você sabe o que quer dizer isso? Ele pode todas as coisas, ele pode estar em qualquer lugar. Ele poderia simplesmente fazer a água se tornar em vinho. Mas o que ele faz? Ele manda pessoas irem lá no poço, encher. E quando ele retorna, o milagre acontece. Então entenda algo: para acontecer milagre precisa de pessoas. E você está no lugar certo, amém? Amém ou não amém? Amém. Desculpa estar correndo, mas é bastante coisa. Eu quero que você preste muita atenção. Existe todo um processo. Vocês estão entendendo? Deus ele fica em silêncio durante 400 anos. Jesus ele nasce. Depois em 12 anos ele está lá no templo, mostrando o seu caráter, mostrando o seu propósito. Com 30 anos ele se batiza e ele vai começar o seu ministério, amém? Depois disso, sabe o que acontece? Ele tem uma missão que ele recebeu de Deus. Então ele vai escolher os seus 12 discípulos, amém? Se eu chamar alguém aqui para dizer os nomes dos 12 discípulos, quem vem? Geralmente a gente só lembra de Judas, né? O traidor. Então olha só, Lucas capítulo 6, versículo 6, versículo 13. Escolheu os 12, a quem deu o nome de apóstolos, amém? Quem é discípulo de Jesus? Amém? Deus escolheu pessoas comuns para planos extraordinários, amém? Assim como Deus me escolheu, Ele vai escolher você, Ele já escolheu você.
Só pelo fato de você estar aqui, você é um escolhido, amém? Agora eu quero entrar numa parte que eu quero que você preste muita atenção, porque envolve pessoas. Jesus, ele demonstra o seu amor. Você veio aqui hoje para que Jesus, ele quer demonstrar o seu amor por você, amém? Então Jesus, ele está preparado para cumprir o seu propósito. Primeiramente ele nasce, amém? Depois ele mostra qual é o seu propósito lá no templo. Ele se batiza, ele é cheio do Espírito Santo, ele escolhe os 12 discípulos, amém? Um a um, chamando pelo nome, dando direcionamento, ensinando a palavra. Uma das primeiras pessoas que, não a primeira, mas algumas delas eu relatei aqui, eu quero que você preste muita atenção. Talvez seja a situação que você está vivendo na sua vida hoje. E todos eles tiveram um encontro com Jesus. Então olha só, existia uma mulher adultéria. João capítulo 8, versículo 7 ao 11 vai contar essa história. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Você vai conhecer a história de uma mulher adultéria, que foi pega no ato, e naquela época, por lei, as pessoas que eram pegas naqueles momentos de traição, eram apedrejadas até a morte. Então, a situação chega diante de Jesus. E eles queriam ver o que Jesus iria falar a respeito disso. Mas Jesus olhou para ela com muito amor. E fez uma linha no chão. E olhou para os discípulos e para as pessoas que estavam ali. Aquele que tem primeiro pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, melhor dizendo, atire a primeira pedra. Então o povo ficou admirado com o que Jesus falou. E todo mundo foi embora. Jesus olhou para ela e disse: vá, a sua fé te salvou, não peque mais. Amém? Jesus, ele não condena, ele restaura. A graça de Jesus vence o julgamento. Ele te ama, amém? Talvez você entrou aqui e as pessoas julgam você lá fora. Até alguém da sua família, quem que você ama, te julga. Mas Jesus, ele não te julga, amém? Ele te olha com graça e te olha com amor. E esse Jesus, ele quer te conhecer ainda mais. Amém? Só que você precisa dar liberdade para ele. Todos nós iremos passar por um processo, mas a escolha é nossa. O Espírito Santo, ele não é invasivo. Ele não chega derrubando a porta. Ele não chega dizendo que ele quer entrar, ele precisa entrar e mudar a sua vida. Ele só entra a partir do momento que você dá liberdade para ele. Então, às vezes, Deus, ele pede algo estranho para a gente. Ele pede para nós deixar amigos. Ele pede para a gente deixar lugares. Ele pede para a gente deixar de ir em lugares. E a gente não entende o processo, parece ser estranho. Mas no final, você vai ver o resultado, aonde Deus quer te levar, amém? João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou. Esse posicionamento de Jesus significa que ele se importa com cada um de nós. Quando Lázaro morreu, Jesus não estava lá, mas ele sabia o que iria acontecer. Amém? Ele sente a nossa dor, mas também tem poder para mudar qualquer situação. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui hoje. Se você tem muito boleto para pagar, oh glória, vou orar contigo no final do culto. Ou se você tem um sonho que ainda não foi realizado, mas eu conheço alguém que pode te capacitar, amém? Vocês estão me ouvindo bem? Chega diante de Jesus em outro momento, uma mulher de fluxo de sangue, durante anos vivendo uma vida sem dignidade, sangrando em todo momento. Marcos capítulo 5, filha, a tua fé te salvou. Se a gente for estudar essa história, Jesus está lá e existe uma multidão de pessoas. E ela vê a situação e ela apenas tem a fé o suficiente para tocar em Jesus. E ela toca em Jesus. E naquele momento Jesus olha ao redor e diz: saiu virtude de mim. Naquele momento ela foi curada por tocar em Jesus. Jesus olha para ela e diz: tua fé te salvou. A atitude dela levou ela a um nível novo.
Ela se movimentou. Ela teve que andar até chegar a Jesus. Muitas das vezes a gente acha que Deus ele é o nosso empregado. A maioria das vezes, sempre você precisa dar o primeiro passo. Deus ele não faz nada se você não se mover. Deus chama quem está se movimentando, amém? Depois disso, mais uma pessoa, a mulher samaritana, chega diante de Jesus. João capítulo 4. Jesus conversa com aquela mulher e em um momento Jesus diz: a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, amém? Jesus está dizendo para ela, Jesus está conhecendo ela naquele momento. E Jesus ele é judeu e aquela mulher é de Samaria. Aqueles dois povos não conversavam, não podiam se conversar. Mas Jesus ele é especialista em mudar realidades. Ele quebrou todos os paradigmas, amém? Para salvar vidas. E ele olhou para ela e disse assim: cadê o seu marido? Ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus falou: eu sei, esse que tu tem também não é teu, tu já teve 5, falou toda a vida dela. Só que Jesus queria salvar ela. Jesus constrangeu ela, mas ao mesmo tempo mudou a vida dela. Amém? Amém. Então olha só, Jesus, ele não julga o seu passado. Amém? Amém. Ele oferece uma nova vida. Amém? Amém. Talvez você chegou que nem a mulher samaritana, atirando por todos os lados. Mas Jesus ele não julga essa sua atitude. Ele te oferece hoje uma vida nova. Amém? Amém. Quem quer essa vida nova? Amém. O paralítico de Betesda, Jesus olha para ele e diz: um paralítico durante 35 anos no tanque. Numa época do ano viu um anjo. O primeiro que se lançasse no tanque seria curado. Jesus chega diante desse lugar, encontra ele e diz para ele assim: levanta-te e toma o teu leito e anda. Eu fico imaginando aquele homem lutando para receber o milagre. Durante anos, Jesus chega naquele ambiente e ele fala algo que aquele homem precisava ouvir a sua vida inteira: toma teu leito e anda. E aquele homem foi curado, amém? Anos de espera pode acabar em um instante com uma palavra de Jesus, amém? E essa palavra você vai receber hoje, amém? Você crê? Os 10 leprosos, já estou quase finalizando. Lucas capítulo 17. Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Jesus cura 10 leprosos. E dos 10, apenas um voltou para agradecer Jesus. A gratidão nos aproxima ainda mais de Deus. Muitas das vezes a gente só pede e esquece de agradecer ao Senhor. Amém? Eu estou dando algumas características de Jesus em situações diferentes e você vê que a postura de Jesus é sempre com amor. Jesus nunca julgou. Jesus nunca te chama pelo pecado, ele te chama pelo nome. Ele fala assim: filho, você é amado, você é perdoado, amém? Você é importante para o Senhor, amém? Ele nos ama, ele nos amou, amém? E após tudo isso, Jesus ele é entregue aos fariseus, ele é entregue às pessoas que queriam crucificá-lo. Naquela época existia um governador. E ele colocou diante de Jesus e disse o seguinte: ele lavou as suas mãos. E quando ele lava as suas mãos, o povo decide quem vai ser crucificado: Barrabás ou Jesus? O povo escolheu quem? Barrabás. E Jesus foi crucificado. Jesus foi rejeitado para que eu e você fôssemos salvos. Amém? Era necessário que acontecesse isso com Jesus. Mas naquele momento o povo, aqueles que receberam o milagre, não estavam ali para apoiar. Mas tinha um povo dizendo: crucifica Jesus e solta Barrabás. Barrabás era um criminoso. Para falar que ele era assassino. O olhar dele era mau. E o povo escolheu Barrabás. E muitas das vezes eu e você escolhemos Barrabás ao invés de Jesus.
O que você faz durante o seu dia, as suas escolhas determinam se você escolhe Jesus ou não. Você está entendendo? Amém ou não amém? Depois disso, Jesus ele passa por uma humilhação de açoites. Mateus versículo 27, despedindo e cobrindo em uma capa escarlate. Ele foi humilhado para nos dar honra. Jesus foi chicoteado. Colocaram uma capa sobre ele e lançaram um soco sobre ele. Ele não conseguia ver quem estava dando soco nele. Deram 39 chicotadas nele. Se você for estudar a história, aquelas pontas haviam ossos de animais que arrancavam sua carne. E se dessem 40 chicotadas nele, ele não poderia ser crucificado. Então o povo, para humilhar, os soldados para humilhar Jesus, deram 39. Vocês estão entendendo? E Jesus passa pela via dolorosa. Naquele momento, Jesus olhava para as pessoas com amor. Cada passo foi por amor. Ele carregou o que era nosso. A Bíblia fala em Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados e sarados. O castigo estava sobre ele. E nós fomos salvos por amor, amém? E mesmo assim, quando Jesus está diante da cruz, existe uma pessoa que precisa de salvação, o ladrão na cruz. Ele reconhece Jesus. Jesus, com muito amor, diz para ele o seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo diante de muita dor, ele amou e salvou. Amém? Jesus está sempre pronto e apto a te amar, a te salvar. Mas você precisa decidir se você quer esse Jesus para a sua vida. Amém? Quando Jesus está naquele momento de sofrimento, ele dá as suas últimas palavras: está consumado. Amém? Ele morreu por amor, por mim e por você. E esse amor ele é real. E ele tinha um propósito de vida. E esse era o propósito dele morrer e ressuscitar. Amém? Se a gente for estudar a história em João, capítulo 20, a história do povo judeu, eu já vou finalizar mais um pouquinho. Eu quero orar com você, amém? Quando Jesus ele ressuscita, ele deixa o lenço dele. O judeu tinha um costume de usar um lenço no rosto. Ele dobra e deixa em cima do túmulo. E quando as pessoas vão lá nesse lugar e encontram o lenço daquele jeito, isso tem um significado muito forte para o judeu. Imagina eu sendo judeu, eu vou na sua casa, eu vou usar um exemplo, e você me convida para comer uma pizza na sua casa, amém? Ou um churrasco. Gordinho não gosta dessas coisas, né? E aí eu vou lá, eu janto com você, e eu deixo na sua estante o meu lenço dobrado, porque eu sou judeu, eu tenho o hábito de usar o lenço na sua casa, e vou embora. E depois você percebe que eu esqueci o lenço, e eu estou querendo te dizer algo. Foi muito bom estar com você, mas eu vou voltar, eu quero voltar. E a mesma coisa Jesus disse quando ele deixa o lenço dobrado em cima do túmulo: foi muito bom estar na terra, mas eu irei voltar. Amém? E ele disse que ele vai preparar um lugar, vai preparar lugares para eu e você estar com ele, amém? Mas para isso acontecer, você precisa reconhecer Jesus como o seu único suficiente Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer que Jesus morreu na cruz e confessar com a sua boca. Isso é muito simples, é uma oração, amém? A ressurreição de Jesus. Maria vai diante do túmulo de Jesus ao terceiro dia. E ela encontra um anjo. E ele diz assim para ela: ele não está aqui, porque já ressuscitou, amém? Ele já ressuscitou. A morte foi vencida, ele ressuscitou. Jesus tem a vitória sobre a morte, amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu quero que você preste muita atenção. João tem uma visão, tem as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu por todos nós. Quando Jesus morre, ele resgata o plano de salvação de Deus. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, havia de ter um sacrifício de um animal de sangue, um cordeiro,
Lá em Levítico capítulo 4, você vai estudar sobre isso, você vai entender. Quando um povo pecava, quando uma nação pecava, quando o governador pecava, existia de haver um sacrifício de sangue. E esse era o plano de Deus. E não existia ninguém na terra, só no céu, Jesus, o Filho de Deus, que poderia morrer por nós. Somente Ele, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula e sem pecado. Então Jesus morre e ressuscita. E quando Jesus ressuscita, o diabo perde a chave da vida, porque ele teve através do pecado. Jesus encontra Pedro e diz: apacentas as minhas ovelhas. Jesus restaura, perdoa e dá um novo propósito de vida. Esse mesmo Jesus, que eu comentei algumas características, ao que ele fez, que tudo provou o seu amor para conosco. E esse Jesus, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não mudou. A gente muda, a gente cresce. Eu lembro quando eu era adolescente, eu não tinha barba, hoje eu tenho. Engordei um pouquinho e você tem a sua história. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você cresce, você tem sonhos. Quando você é criança, você sonha em ser bombeiro, médico. E hoje você talvez não esteja vendo essa realidade. Mas você não está vivendo essa realidade por decisão sua. Porque tudo que você precisa fazer é decidir, todos os dias, conhecer um pouco mais Jesus, entender o seu propósito de vida e trabalhar, e desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está entendendo? E esse mesmo Jesus que eu comentei aqui hoje, algumas coisas que Ele fez, mudaram a minha vida. Eu sou muito grato a esse Jesus. Eu posso te dizer que tudo que eu construí, até hoje, nada se teria feito se lá atrás, no começo da minha história, um pouco engraçada, eu não tivesse aceitado Ele. A Bíblia fala em João capítulo 6, para a gente finalizar. Foi quando a gente iniciou, quando Jesus disse que Ele era o pão da vida. Aquele que fosse até Ele nunca mais teria sede. Aquele que comesse daquela carne nunca mais teria fome. Jesus estava mais ou menos com 5.000 homens, dando esse discipulado ali, falando. E aí, aqueles homens ficaram assustados, porque a palavra de Jesus era dura. E todos eles, e o costume daquele povo era ter uma esposa e 2 filhos. A Bíblia menciona que tinha mais ou menos 20.000 pessoas naquele momento. E os 12 discípulos. E quando Jesus começou a apertar o discurso, quando Jesus começou a dizer aquelas palavras de vida, aquele povo desconfiou e ficou preocupado com aquilo, porque eles não estariam prontos para ouvir. E eles abandonaram Jesus. Então Jesus, já sabendo o que iria acontecer, ele olha para os 12 discípulos e diz: será que também vocês querem me abandonar? Pedro olha para Jesus firmemente e disse: Senhor, para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde você vai? Você não vai encontrar a vida eterna. Você não vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Talvez você já tentou com a força do seu braço. Você já fez de tudo. Procurou novos lugares, emprego novo, amigos novos. E a paz que você busca, você nunca encontrou. Sabe por que você nunca encontrou? Porque você só vai encontrar em Jesus. E você tem a oportunidade hoje. Hoje talvez você seja o autor da sua história. Você esteja dirigindo o seu carro, é confortável, é legal, mas Jesus está te chamando pelo seu nome hoje, para dizer assim: filho, eu tenho um propósito muito maior para você. Vem no banco do carona aqui e deixa eu conduzir a sua vida. Para isso acontecer, você precisa reconhecer e confessar com a sua boca que Jesus morreu na cruz, que você crê na sua morte de cruz. E assim você vai se passar a se tornar filho de Deus. Porque se você não fizer isso, a Bíblia diz que você é criatura, você é criação. Você só passa a ser filho de Deus a partir do momento que você crê em seu nome, que você confessa com a sua boca. Amém?